E já de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Passa tão rápido, não é verdade? Estamos começando o tema do Apocalipse, a primeira semana dessa nova temporada aqui no programa Lições da Bíblia. Serão 13 semanas estudando o livro do Apocalipse, importantíssimo para a gente poder crescer aqui no conhecimento da Palavra de Deus. Nesse primeiro tema, para a gente introduzir aqui, estamos falando sobre a introdução do livro, capítulo 1, falando sobre a importância de ler, ouvir e guardar as palavras desse livro, que é uma linguagem que pode ser compreendida assim ao se estudar o livro do Apocalipse. E agora há pouco estávamos falando sobre a linguagem simbólica que o livro do Apocalipse usa, com os nossos amigos pastores Clodoaldo Tavares e João Antônio Rodrigues Alves, amigos que vieram da Faculdade Adventista da Amazônia, a quem nós mandamos um abraço muito grande, a todos os alunos, professores, a administração, pelo carinho que vocês têm tido para com a Novo Tempo, por terem liberado os nossos dois colegas professores também para estarem com a gente aqui nesse programa especial. Uma pergunta ao pastor João Antônio, que é professor de Daniel e Apocalipse. A linguagem, então, tem muito de linguagem simbólica. Então, toda a interpretação que eu fizer aqui do livro do Apocalipse também terá que ser simbólica ou não? Não necessariamente. O contexto vai determinar se nós devemos interpretar simbolicamente ou literalmente. Por exemplo, nós encontramos referência a Jesus Cristo. Se está falando de Jesus Cristo, naturalmente está se referindo à pessoa de Cristo. Não há nenhum simbolismo envolvido. Tá certo? Agora, quando nós encontramos referências a estes animais estranhos que aparecem, nós encontramos, às vezes, referências a períodos de tempo. Então, nós estamos dentro de um contexto simbólico, linguagem simbólica, os símbolos estão aí, e então nós também interpretamos simbolicamente esses animais, interpretamos simbolicamente os períodos de tempo e assim por diante. Então, o contexto daquele verso, Exato. Ele vai determinar se eu devo interpretá-lo de maneira literal ou simbólica. Bom, então, realmente, a gente precisa estudar, né? Porque não dá para a gente fazer uma coisa da nossa cabeça, né? Não. Por isso que é importante o conselho ali, bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que guarda. Quer dizer, tem que ler, ouvir, tem que estudar, né? Tem que guardar as palavras para poder interpretar corretamente, senão vira uma bagunça. Porque o mundo, nesse campo religioso, especialmente do estudo do Apocalipse, está de perna para o ar, não é? Cada um explica de um jeito, não é? Tem muito livro por aí em livraria que leva o nome de Apocalipse, mas não tem nada de interpretação correta do livro do Apocalipse, né? Esse é um grande problema, né? Nós precisamos ser fiéis à palavra. Exatamente, fiéis à palavra. Esse é o princípio para quem estuda o livro do Apocalipse, pastor Clodoaldo. Exato. No período que João escreveu, havia essa bagunça que o senhor falou na produção de textos apocalípticos. Então, nós temos, por parte do judaísmo, muita literatura, um pouquinho antes de Cristo, também no primeiro século, com essas características. E depois de João, pelo menos no segundo século, nós temos alguns livros, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé, que são livros que nós chamamos de apócrifos. Hoje, nós estamos num outro pêndulo. Não se produz mais livros, mas se interpreta de forma bagunçada também. Equivocada. Então, misturando o que é literal com o simbólico. Assim como a gente nota algo por fora, tentando competir ou concorrer com a escritura verdadeira, com a aparição dos apócrifos no período de João, nos dias atuais, nós vemos essa mesma força atuando para confundir a nossa mente através das várias interpretações que são colocadas no livro do Apocalipse. Então, a gente tem que ter uma visão bem sensível, um discernimento espiritual, para entender historicamente que o ser, que é o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, vem trabalhando desde a composição do livro até a interpretação dessa literatura. Perfeito. Tá aí, esse é um conselho muito importante aí para a gente, ter cuidado na interpretação da palavra e especialmente do Apocalipse. Na parte final aqui do nosso terceiro e último bloco, amigos, a gente percebe aqui que o livro do Apocalipse, ali nos versos 4 e 5, usa uma saudação assim muito interessante, comumente encontrada em livros, em textos assim, que se referem à divindade, a Cristo, etc. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre
esses versos 4 e 5, para a gente poder entender melhor um pouquinho sobre esse termo, a divindade, no livro do Apocalipse. Pastor João Antônio. Bom, nós temos aqui vamos dizer assim, uma apropriação de uma saudação que era comum no mundo grego, né? Haire. E ela é, digamos assim, adaptada para, entre os cristãos, que seria, alguns falam charis ou caris, que seria graça, e paz, que é o hebraico shalom. Então é uma saudação que nós encontramos nas cartas de Paulo, e nós encontramos aqui, mas é da parte de Deus. Ou seja, Deus é aquele que provê para os seus filhos a graça que é necessária. Na realidade, o Apocalipse termina com a graça, uma referência à graça. Então, para enfrentar tudo aquilo que está predito no livro do Apocalipse, é certo que é garantida a vitória para os fiéis seguidores de Cristo, mas esta vitória só é garantida mediante esta graça que vem exatamente de Deus. Então, essa graça que sustenta, ela é proveniente de Deus. E a paz, né? Tudo aquilo que está envolvido na palavra shalom, que vai além de paz, é uma expressão que deseja para o indivíduo tudo aquilo que se poderia desejar, que tenha saúde, que tenha paz, que tenha prosperidade, que tenha felicidade, tudo isso está envolvido. Isso também vem de Deus, graça e paz, que estão em Deus e que Ele transmite aos seus filhos, mesmo nos terrores deste mundo, mesmo quando eles enfrentam e poderão enfrentar situações extremamente complicadas. Isso está garantido da parte de Deus, isso vai lhe dar força e vai lhe dar serenidade para enfrentar e superar e vencer e sair adiante vitorioso em Cristo. Isso é bastante interessante, porque quando nós passamos por provações, e todos nós passamos, né, somos seres humanos, muitas vezes nos esquecemos que no passado, os nossos irmãos do passado, de séculos anteriores, também passaram por essas provas, mas Deus deu a garantia de que estava com eles e Deus também dá a garantia de que está com a gente. Então, não importa a provação que você esteja passando, Deus está com você. O Apocalipse é uma revelação disso. Ele está com a gente em todo momento, Ele está com a sua igreja através dos séculos até os nossos dias. Ele esteve e estará para o futuro com toda certeza. Pastor Clodoaldo, a sua visão também sobre essa parte especial aqui do nosso Manual de Estudos. A carta, ela possui características de toda e qualquer carta daquele período e também que aparece no Novo Testamento, como destacou o Dr. João. Nós temos ali o remetente, o destinatário, nós temos uma dedicação, né, que seria essa saudação. Agora, a gente não pode esquecer que nós temos elementos aqui que identifica a origem da carta, de onde veio. E nesse processo todo, quem realmente está envolvido com a salvação do seu povo, com o resgate do seu povo? Aparece no próprio primeiro capítulo, nós vamos encontrar, verso 4, 7 Espíritos, uma referência ao Espírito Santo, que vai aparecer também no verso 10, na segunda semana nós vamos falar um pouquinho sobre o verso 10, o Espírito, né? Achei-me em Espírito. O que é que isso representa? Nós temos no verso 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis. A fiel testemunha, uma ênfase na soberania da vida de Cristo. Cristo como ser vivente e eterno. Sua palavra que permanece, o seu testemunho, toda a sua vida, toda a sua existência, a sua soberania sobre a morte, primogênito dos mortos, e a soberania sobre todos os poderes e domínios do mundo. Então, o Espírito Santo de Jesus Cristo. E o verso 8, que às vezes nós somos tentados a pensar que é uma referência direta a Jesus Cristo. Mas quando a Bíblia apresenta aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, está se referindo ao verso 6, quando identifica sacerdotes para o seu Deus Pai. Aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que é uma expressão que aparece no Apocalipse 8 vezes, Pantocrator, que é o equivalente ao Shaddai do Antigo, que significa aquele que é onipotente, que pode fazer toda e qualquer coisa. Então, na introdução do livro de Apocalipse, nós temos o Espírito Santo,
nós temos a pessoa de Jesus Cristo, o Deus Filho, e nós temos o Deus Pai presente. E quando a divindade se apresenta desta forma, é porque há algo muito interessante que está sendo abordado ali. É verdade. Eu gostaria só de destacar aqui, é a trindade de características de Cristo, né? Fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Essa última aqui, soberano dos reis da terra, muito importante naquele contexto. Se nós aceitamos que João esteve exilado por causa de Domiciano, que era o imperador romano, e o imperador romano, de certa maneira, ele tinha poder de vida e morte sobre os cidadãos do império e, de maneira particular, os cristãos. E então aqui diz, não é Domiciano, não é o imperador romano. Jesus, ele é o soberano de Domiciano. Então, Domiciano está sob o domínio de Cristo. Então, se você é um servo de Cristo, então você está amparado pelo soberano do universo. Então, isso aqui era particularmente relevante para os cristãos. E para aqueles que adoravam o imperador, isso era quase uma ofensa ou uma impossibilidade, não é? Mas agora sim, essa adoração ao Deus vivo é o que deve motivar realmente a todos aqueles que estudam a palavra. Pois não? Pastor, é importante e muito simbólico, com atenção especial à expressão todo-poderoso. Porque no Novo Testamento, Apocalipse é onde essa expressão mais aparece. A exceção é em 2 Coríntios 6,18. No Antigo Testamento, onde essa expressão mais aparece, que é Shaddai, é no livro de Jó. Ambos os livros são livros que envolvem sofrimento, perseguição do povo de Deus, Deus acompanhando o processo de como as coisas estão acontecendo, impondo limites às forças do mal e um desfecho maravilhoso no livro de Jó, como também no livro de Apocalipse. Então, a despeito do que o nosso querido espectador está passando, ou todos nós estejamos passando, o Todo-Poderoso está acompanhando todas essas coisas. E por falar em Todo-Poderoso, em tema importante do Apocalipse, pastor João Antônio, a gente chega aqui no tema principal do livro do Apocalipse, a nota tônica, que é aquilo que nós chamamos tanto de segunda vinda de Cristo. O que você tem a nos dizer sobre esse ponto especial aqui do nosso Manual de Estudos? É a grande esperança que nós temos, né? Ela é enfatizada no livro do Apocalipse. Cada sessão profética do Apocalipse termina com a volta de Cristo, para deixar bem claro, para que todos tenham a certeza realmente que Jesus, ele vai voltar. Ele fez a promessa, e é interessante, João ouviu a promessa lá no Evangelho, ele registrou o capítulo 14, verso 1 a 3, e agora Jesus aparece para ele novamente e diz, eu vou voltar. Só que quando Jesus diz, eu vou voltar, ele diz assim, venho sem demora. E ele utiliza o verbo no presente. Ele utiliza o verbo no presente, mas ele está falando de alguma coisa do futuro. Então isso aqui é bastante interessante. É a certeza que Jesus está dando, olha João, eu venho. E é sem demora. Ou seja, independente do que algumas pessoas possam pensar, de que o tempo se estende muito além do que alguém gostaria, na perspectiva divina, é sem demora, é rápido, é iminente. Para a gente que é finito, exato, é muito tempo em algum momento, não é? Pode ser muito tempo, mas na perspectiva divina é pouco tempo, né? Exatamente. Então ele diz, é sem demora. Então, o chamado aqui é para a urgência, para aquele que está lendo, aquele que está ouvindo, aquele que guarda as palavras da profecia, é a urgência de que ele esteja pronto, porque é que diz assim, todo olho verá. Isso aqui aponta também para a literalidade da volta de Cristo. Será uma volta visível, será uma volta literal, será uma volta gloriosa. Não é uma volta invisível. Não é que Jesus vem para o indivíduo quando ele aceita Cristo, não é que vem para Jesus. Ele virá literalmente, visivelmente, gloriosamente para abençoar o seu povo e agora então a concretização da esperança e dar ao seu povo então a coroa da vida eterna. Que maravilha! Tema maravilhoso, a volta de Jesus, que nós vamos voltar a estudar aqui nessa temporada.
E eu quero agradecer muito aos nossos amigos pela presença aqui. Pastor Clodoaldo Tavares, muito obrigado. Pastor João Antônio também, muito obrigado. Na semana que vem eles voltam para a gente continuar conversando sobre o Apocalipse. Vai ser uma alegria recebê-los. Obrigado pelos conceitos que vocês falaram. E vocês já viram que vai ser um tema fantástico nessa temporada, não é? Que Deus abençoe muito a todos nós no estudo do Apocalipse e a você, a sua vida, a sua família também. Nós nos vemos aqui na próxima semana. Até lá.